Pessoal, boa noite para vocês. Então, mais um dia nós estamos aqui para fazer a nosso culto, né? Por assim dizer, a nossa reunião online. E eu vim trazer uma mensagem então de Deus para os nossos corações. Ela está lá em Lucas, no capítulo 24. Que a graça e a paz do Senhor seja com você, com a sua família. Que Deus continue te dando força, alegria e paz no coração, tá bom? Lucas capítulo 24. Hoje eu tenho um tema muito importante para nós e um texto também dos mais bonitos, né? Um dos mais visitados na Bíblia, mas também não muito conhecido de alguns. Lucas 24. Lucas, se eu falei errado aí, me desculpem. Lucas 24. Nós vamos ler devagar. Verso 13 diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 11 quilômetros. Vou parar aqui, nós vamos fazer a nossa oração e vamos continuar a nossa leitura. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor fale conosco por meio dessa pregação. Pedimos que o Espírito Santo toque os nossos corações, aumente a nossa fé, nos dê força, que as nossas orações, ó Deus, possam ser atendidas pelo Senhor, aqueles que estão sentindo o céu de bronze, que possam ver que diante da sua palavra, das orações, nós estamos em comunhão contigo. Às vezes alguns não estão sentindo, ó Deus, que o Senhor está perto, mas perto o Senhor está. E é por isso que eu te peço, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus tinha acabado de ressuscitar. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver que o capítulo 24 começa com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha passado então pela cruz e pelo sepultamento. Ele foi sepultado, né, numa tumba que pertencia a José de Arimateia, que era um homem muito rico e que era seguidor de Jesus. Era seguidor meio às ocultas, como Nicodemos era, né? Também esses homens, de certa forma, tinham medo de perder a posição que eles tinham na época. Então eles seguiam a Jesus um pouco às escondidas, meio de lado, né? Você vê que Nicodemos, por exemplo, ele foi até Jesus durante a noite, porque ele não queria ser visto com o Senhor Jesus. A exceção é Jairo, né? Que era pai daquela menina que veio a falecer, e ele se prostrou aos pés de Jesus e pediu para Jesus ir na casa dele. Então ele era um homem de posição importante, foi até Jesus. O centurião também, que tinha um soldado que estava doente, também foi até Jesus e tal, sem medo de represálias ou perca de posição. Mas aqui José de Arimateia, então, é o homem rico, cumpre-se uma profecia do Antigo Testamento, que Jesus seria sepultado entre os ricos, né? Então ele foi colocado nessa tumba que pertencia a José de Arimateia e à família dele. O texto que nós lemos, então, relata 2 discípulos, né? Vai citar o nome de um deles aqui, que é Cleopas, né? E que eles estão voltando para a cidade natal deles, e essa cidade se chama Emaús, né? E eles estão voltando para a cidade deles depois, né, de tudo que aconteceu em Jerusalém, da morte violenta de Jesus, de tudo que aconteceu. Muitas pessoas perderam a fé quando Jesus foi crucificado, né? Muitos entenderam a crucificação como uma derrota, apesar de ouvirem os muitos sermões que Jesus pregou, dizendo que era necessário que o Filho do Homem passasse por aquelas coisas. Então, esses 2 homens, eles estão tristes, eles estão sem fé, eles estão desmotivados e eles estão querendo voltar para a antiga vida que eles tinham na cidade deles natal. Por isso o texto que nós lemos diz que naquele mesmo dia, né, no dia da ressurreição de Jesus, esses homens então não acreditaram na ressurreição de Jesus, apesar de já haverem os boatos, porque as mulheres tinham ido pela manhã, né, até o sepulcro e o corpo de Jesus não estava lá. Esses homens então, nesse mesmo dia, eles estavam voltando então para a cidade, para a aldeia deles que se chamava Emaús, numa distância de 11 quilômetros.
Veja só como o desânimo, como a tristeza, como a falta de fé faz com que nós regredamos, né? A gente volte atrás de maneira muito grande, né? Eles estão voltando então para a cidade deles, estão andando 11 quilômetros. O verso 14 diz o seguinte: e eles iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham sucedido. Aqui tem uma coisa muito importante, que essa conversa que eles tinham era uma conversa extremamente desmotivadora e desanimadora nas questões envolvendo a fé. Né? Eles de fato estavam desanimados, estavam tristes e estavam voltando, né, para a cidade deles conversando. A questão da conversa é uma coisa muito séria, porque a palavra de Deus diz que más conversações elas corrompem bons costumes. Em Gálatas capítulo 5, a Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então já houve aquela crucificação, esses homens aqui, eles não tiveram o entendimento de que, de fato, tudo que aconteceu era para acontecer, e eles estão agora conversando sobre isso, e eles estão, então, se desmotivando, um está tirando a fé do outro. Nesse período que nós estamos vivendo agora, é importantíssimo que nós tenhamos cuidado, então, para não arrancarmos a fé de ninguém com as nossas desmotivações, né? Nós devemos lutar em Cristo, em oração, para ter um coração, um ânimo fortalecido, para que a gente possa crer mesmo, né, contra as evidências. Porque a fé é isso, a fé é crer contra as evidências. A fé ela é testada, ela é provada quando as coisas estão difíceis, senão não seria fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, a convicção dos fatos, né, que ainda vão acontecer e que não aconteceram ainda. Então, é fundamental que nós falemos da palavra de Deus. E aqui nesse caminhar de volta a Emaús, andando 11 quilômetros, eles não estavam falando da palavra de Deus. Neste momento, nós precisamos falar da palavra de Deus para que o nosso coração seja fortalecido. Alimente-se da palavra de Deus conversando sobre ela. Né? Você vai encontrar isso desde lá de Deuteronômio, onde Moisés diz: quando acordares, fale da palavra de Deus, no meio do caminho, quando estiverem indo trabalhar, fala da palavra de Deus. Salomão vai replicar isso quando ele está ensinando Davi em Provérbios, quando Davi está ensinando Salomão em Provérbios, ele vai dizer que ele ensina o filho em todo o tempo, antes de dormir, quando eles estão caminhando para algum lugar, quando estão indo trabalhar, eles estão sempre conversando sobre a palavra de Deus. Falar da palavra de Deus deve ser um hábito nas nossas vidas. A própria Bíblia diz no Salmo 1 que nós devemos o quê? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E lá em Josué capítulo 1 diz que nós devemos falar do livro da lei de dia e de noite. Né? Então, o que de fato vai aumentar a nossa fé nesse período, além de nós ouvirmos a palavra, de nós cantarmos hinos, de nós orarmos, é nós conversarmos sobre a palavra de Deus, conversarmos uns com os outros para que a gente possa se fortalecer. Sabe que isso tem a ver com a estratégia de Cristo, quando ele estava na terra ainda, de enviar 2 a 2. Você percebe que Jesus sempre enviava os discípulos de 2 a 2 para que eles pudessem então se fortalecerem. Né? Existe uma palavra também em Eclesiastes, no capítulo 4, que diz que quando 2 estão juntos, eles são mais fortes, porque se um cair, o outro ajuda a se levantar. Você vê que os missionários em Atos dos Apóstolos, eles são enviados de 2 a 2. Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, e assim por diante. Então é muito importante esse fortalecimento pessoal que existe de conversa. Então converse com as pessoas sobre a palavra do Senhor, converse sobre como você tem se sentido neste momento e troquem então informações a respeito das Escrituras, porque isso de fato será muito importante. Ouça então a palavra de Deus. O texto continua dizendo assim no verso 16: o próprio Jesus se aproximou e estava andando com eles.
Olha isso. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecer Jesus. Essa é a questão. Quando nós não temos familiaridade com a palavra de Deus, quando nós não estamos nos alimentando dela, quando o nosso círculo de pessoas não alimentam a nossa fé, de fato, Jesus vai se tornar irreconhecível para nós, ainda que nós tenhamos conhecimento e tenhamos visto muitas coisas que ele fez e que ele falou também. Existe uma frase de Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro holandês, um cristão protestante, evangélico reformado do século XIX, que ele diz assim: só ouça alguém em tempos de dificuldade se essa pessoa ouvir a Deus, ou se essa pessoa tiver comunhão com Deus, se essa pessoa mesmo lê as Escrituras e se alimenta da fé em Deus. Este é o momento para que você possa, então, falar com pessoas que vão alimentar a sua fé, porque senão Jesus se tornará irreconhecível para você. Então é incrível como esses dois discípulos que estiveram com Jesus, eles eram discípulos de Jesus, eles estiveram com Jesus, Jesus ressuscitou, está andando com eles agora no caminho que eles estão voltando, e a gente não deve voltar. Isso é muito importante. Lembra do povo de Israel, que todas as vezes que pediram para voltar para o Egito, pragas e coisas ruins caíram sobre eles, porque a Bíblia diz que o justo anda pela fé, e se ele retroceder, Deus não tem prazer nele. No Evangelho de Lucas diz que quando nós botamos a mão no arado, quando nós vamos seguir a Cristo, nós não podemos olhar para trás. Agora é hora de avançar. Não podemos ser como a mulher de Ló, que olhou para trás e ficou paralisada. Não podemos voltar então, porque nós já conhecemos aquilo que é precioso e não podemos largar essa preciosidade. Então Jesus se tornou irreconhecível para eles. E algumas pessoas nesse período, elas têm tido Jesus por irreconhecível, no sentido de que elas não estão entendendo o que Jesus está fazendo e por vezes estão fazendo orações questionando a Deus, no sentido de, será que realmente Deus está agindo? Será que Deus está operando em tudo isso? Se Deus é Deus, por que ele não faz alguma coisa? E não são orações convenientes aos cristãos, aos filhos de Deus. A própria Bíblia diz em Romanos capítulo 9, quem és tu para questionar a Deus o porquê ele faz as coisas assim? Deus tem um propósito em tudo que ele faz, não é? Lembra de José? José passou por muitas aflições, Deus tinha um propósito para ele. No final, ele foi quem sustentou toda a família dele, e o mundo antigo foi salvo por José, porque o Egito era o único lugar que tinha comida estocada, justamente porque José, pela sabedoria de Deus, interpretou o sonho que o faraó teve, e dessa forma, então, ele foi colocado como líder para que nos tempos de vacas gordas, nos 7 anos, fosse estocado alimento para que nos tempos de vacas magras houvesse comida no Egito, e as pessoas então tinham o Egito para ir lá comprar comida, e aí foi lá que José reencontrou seus irmãos e depois o seu pai. Então, tudo que José passou parecia incompreensível, mas as suas orações não são porque Deus, mas sim, ele sabe que Deus tem um propósito para tudo. Então, nós temos que entender que Jesus continua andando do nosso lado, mesmo que a gente não perceba. Talvez nesse momento agora de tantas aflições, você não tenha percebido, mas Jesus está do seu lado, mas os teus olhos estão te impedindo de ver a Ele, justamente por causa das conversas e pela falta do alimento da fé, que nós temos que todos os dias alimentar a nossa fé. Verso 17 diz: então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que vocês estão falando aqui enquanto vocês caminham? Jesus então faz uma pergunta que instiga. Jesus sabe de tudo que aconteceu, sabe por que eles estavam conversando aquilo ali, mas faz essa pergunta para instigar, E eles vão lá e meio que vai dizer, você é a única pessoa que não sabe o que estava acontecendo em Israel? Nesse momento agora em Israel, a maior notícia é que
Jesus, um homem que nós achamos que ia salvar todo mundo, ele foi crucificado, morto e agora acabou a esperança de todo mundo. Então, o que muitos pensam é que períodos de dificuldade são períodos em que Deus está perdendo uma guerra para alguém, ou que Deus não existe. E você precisa voltar para as Escrituras para não ser atacado por pensamentos como esses, de que Deus não existe, ou que Deus está perdendo alguma guerra, ou alguma coisa nesse sentido. A gente precisa entender, então, que é necessário da nossa parte essa perseverança, porque Deus tem sido sempre fiel conosco. Aqui eu vou te incentivar para que você faça como Davi, quando ele foi lutar com Golias, que quando o rei perguntou a ele, rapaz, mas você não tem experiência de guerra, você vai lutar como, meu filho? Você vai morrer, você não pode fazer isso. E aí Davi disse assim, olha, eu cuido de ovelhas, e um dia um leão veio atacá-las, e eu matei um leão. Outro dia um urso foi lá atacar, eu matei aquele urso. Então, quando ele olha para trás, ele olha para o quê? Para rememorar a fé dele. Nós precisamos rememorar a nossa fé. Se você olha, por exemplo, para a ceia do Senhor, né, você vê que na ceia do Senhor lá está falando o quê? Né? Façam isso em memória de mim. Lembre, então, da morte de Jesus, não é? E ceiem, porque a ceia fala sobre o sacrifício de Cristo e fala sobre a segunda vinda de Cristo. Então, traga à sua memória as coisas que Deus já fez por você. Vamos recapitular, recapitula. O que você já viveu? Olha, aonde você já esteve, aonde você está, né? As coisas que já aconteceram na sua vida, que não são por coincidência, toda a obra que Deus já fez, as boas pessoas que Deus colocou no seu caminho, as orações que Deus já lhe respondeu, as palavras que o Senhor já lhe deu e fortaleceu o teu coração, as curas que o Senhor já fez. Então, são muitas coisas. E nós devemos olhar para trás. Como eu estava citando a ceia diz que nós devemos nos lembrar do Senhor, né? Falando então do passado, para que a gente possa então ter essa fé no Senhor. Fala, examine-se a si mesmo, né? Está falando do tempo presente, então examine-se a si mesmo, peça perdão pelos pecados que você tem cometido no presente, e ali vai dizer que nós vamos o quê? Ceiar em memória do Senhor até que Ele venha, falando do futuro. A nossa fé tem que ser alimentada nesses três aspectos, então. No nosso olhar para o passado, né, e resgatar, então, as boas coisas que Deus já fez por nós, nos lembrando delas. Olhar para o presente, olhar para o nosso coração, que muitas vezes tem se petrificado, e Jesus tem andado conosco, mas os nossos olhos estão tampados e a gente não tem visto, é a gente então pedir perdão pelos pecados e é andar com pessoas que vão nos ajudar a ter mais fé. Como eu citei a frase de Abraham Kuyper, andem com pessoas que vão puxar você para perto do Senhor, que vão falar coisas de Deus para você, né? E você deve olhar para o futuro, porque Cristo Jesus ele nos deu a palavra de que Ele voltará. E quando Ele voltar, todos nós vamos ir ter com Ele. E viveremos para Ele, para a glória dEle, na eternidade. E não há coisa mais preciosa do que isso. Então nós temos que perseverar. Perseverar então nessas três coisas para que a nossa fé continue firme. Versículo de número 17, então, Jesus perguntou por que vocês estão conversando. Versículo 18, porém chamado Cleopas, que eu citei o nome, respondeu dizendo, tu és o único que, estando em Jerusalém, ignora as coisas que aconteceram? E aí Jesus pergunta, que coisas vocês estão falando? Porque a linguagem espiritual é que Jesus disse que ia morrer e que ia ressuscitar. E eles estão falando que Jesus morreu e acabou tudo. E acabou a esperança. Então não tem sintonia entre as palavras da incredulidade e as palavras do quê? Da fé, as palavras espirituais de Cristo. Né? E aí então eles começaram a explicar para Jesus, né, o que tinha acontecendo. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, né,
que ele era um varão poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os sacerdotes, né, pegaram ele, condenaram ele, crucificaram ele. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram, ele está morto. Então veja bem, a visão desses dois homens aqui era que de alguma forma Jesus Cristo ele viria à Terra para trazer uma salvação física para Israel. Física no sentido de simplesmente Jesus ser uma espécie de líder de guerra que ia libertar Israel da mão do Império Romano e ia fazer Israel ser a nação mais poderosa do mundo. Mas a missão do Messias, que veio da parte de Deus, e por isso Deus disse, né, que trouxe o seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna, é uma missão de trazer o reino espiritual para a terra. Por isso Jesus disse, quando alguém te disser o reino de Deus está à esquerda, o reino de Deus está à direita, não acredite, porque o reino de Deus está dentro de ti, no caso, de ti que crê, de você que foi salvo, de você que foi regenerado pelo Senhor Jesus Cristo. Então essas pessoas elas estavam demasiadamente preocupadas com coisas da terra, e essas coisas da terra então fizeram com que eles perdessem essa visão celestial de que Cristo ressuscitaria para que assim o reino dele fosse implantado na terra. Jesus não queria que o país Israel se tornasse o país mais poderoso do mundo. Jesus queria que o seu reino fosse implantado na terra. E como que isso aconteceu? A sua vinda, a sua pregação, a sua morte, a sua ressurreição e depois a descida do Espírito Santo e a pregação evangelística dos apóstolos e dos demais pregadores. O reino de Deus desceu na terra. Entendeu? Então o que Cristo sempre quis foi que as pessoas pregassem o evangelho. Mas o que eu noto aqui, e eu quero dizer a você que isso aqui é muito importante, é que Cristo Jesus, mesmo tendo assim andado com esses homens, tendo pregado para eles, Jesus ainda foi ter com eles para que eles pudessem, né, reviver a fé. Isso aqui se chama discipulado. Todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus pela primeira vez, elas estão sendo evangelizadas. Depois que você é evangelizado e creu em Cristo, você tem que passar por um processo que se chama discipulado, que é o aprendizado das coisas fundamentais da palavra de Deus. Existem coisas que são centrais nas Escrituras, que se você não entendeu ainda, ou que se alguém não te ensinou, ou que você, de fato, não conseguiu chegar à compreensão, e existe um problema grande, então, na sua fé com relação a isso. Então, veja bem, o problema deles aqui era com relação à ressurreição de Cristo. Eles não entendiam que essa ressurreição ia acontecer fisicamente. Jesus Cristo, corporalmente, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou corporalmente. De fato, ele não estava mais no túmulo. Ele ressuscitou com o seu corpo, com as suas mãos furadas. Ele foi até Tomé e disse, Tomé, toque na minha mão, para que você veja que os cravos que penetraram aqui, em referência ao cravo que foi colocado na mão dele enquanto ele estava sendo crucificado. Então, a doutrina da ressurreição é muito importante. E nós precisamos ser discipulados, então, para nós entendermos que o nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós valorizemos, então, a sua morte e a sua ressurreição. Aqui, então, esses dois homens não conseguiam ver Jesus, mesmo Jesus falando com eles, porque eles não entendiam a doutrina da ressurreição. Então você pode pegar a Bíblia e querer entender o que a Bíblia fala sobre saúde, sobre trabalho, sobre casamento, sobre os assuntos que nós vivemos aqui nessa terra, sobre dinheiro e coisas nesse sentido. E você pode, inclusive, começar a pregar só isso. Existem pessoas que dizem que foram chamadas para pregar um Jesus que dá dinheiro, que é próspero, um Jesus que dá saúde emocional, um Jesus que abençoa o casamento e sei lá o quê.
E aí você pergunta para essas pessoas, por que você não prega, não é, sobre a ressurreição de Jesus? Eles dizem, Deus levantou outros pregadores para falar sobre isso. O meu chamado é esse. Não, 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 não. Todos os pregadores foram chamados para falar dos pontos centrais da fé. Porque quem não conhece um ponto central da fé, essa pessoa então ela se torna cega às palavras de Jesus. É o caso desses homens. Eles estão andando para trás 11 quilômetros, se desgastando em vão, conversando coisas em vão, e estão do lado de Jesus sem aproveitar a presença do Senhor. Então, eu e você precisamos ansiar pela volta de Cristo, porque Cristo ressuscitou e ele ficou ainda 40 dias na terra, diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E depois disso ele subiu aos céus, né, e ele disse que ia voltar. E ele enviou o Espírito Santo para que estivesse entre nós antes que ele volte. Se eu e você perdermos essas doutrinas, perdermos a compreensão do que é o cristianismo bíblico que é ensinado pelo próprio Jesus Cristo, nós vamos ter Jesus do nosso lado e não vamos saber que é Ele que está conosco. Por quê? Porque Jesus não veio aqui nessa terra só simplesmente para ficar falando sobre coisas humanas. Eu não estou dizendo que nós devemos desprezar tais coisas. No último culto eu falei sobre a importância, não é, da maturidade cristã para nós desenvolvermos bons relacionamentos na família, na igreja e tudo mais. Mas eu estou te dizendo que no discipulado cristão você precisa, né, aprender sobre essa ressurreição e você precisa orar todos os dias para que Jesus volte. Essa é a oração da igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então nós devemos desejar que Jesus volte, porque quando Jesus voltar, aí sim nós estaremos na cidade celestial, nós estaremos na terra prometida. Lembra Israel que andou tanto, 40 anos para chegar na terra de Canaã? Nós somos peregrinos aqui nessa terra até chegar o quê? Na cidade celestial. Até chegar o que? No novo céu e na nova terra que Cristo tem proposto para nós. Então é por isso que as palavras de Jesus são tão diferentes da palavra desses dois discípulos. E eles vão dizer lá que passou 3 dias e não aconteceu nada. Aí o verso de número 21 diz, ora, nós esperássemos que fosse ele quem haveria de redimir Israel. Verso 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achado o corpo de Jesus. E voltaram dizendo ter tido visão de anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Então esses homens ainda ouviram a notícia de que Cristo tinha ressuscitado por meio das mulheres, Maria Madalena, que foi lá até o sepulcro que Jesus estava, mas eles preferiram não acreditar nisso. Era mais fácil acreditar o quê? Nessa questão de que Jesus Cristo morreu na cruz e acabou tudo. Então a visão deles era extremamente racional. Eles não estavam, então, pensando de forma espiritual nas palavras de Jesus. Essa foi a grande questão. Jesus passou na terra e falou palavras espirituais e a maioria entendia como palavra humana. Jesus um dia falou, né, cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. Os discípulos disseram, esquecemos o pão. Jesus não estava falando de pão humano, estava falando sobre as doutrinas de Herodes e dos fariseus, que podiam tirar a cabeça deles da fé. Então, as palavras do nosso Cristo, elas são palavras espirituais e nós temos que tomar cuidado para não interpretá-las excessivamente de forma racional, racionalista, né? Para que assim a gente não perca ele de vista. Verso 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres falaram e não viram Jesus lá. Então eles tiveram duas notícias de que Jesus não estava mais lá. Verso 25, então lhes disse Jesus, como vocês são tardios e nécios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Aí Jesus então começa a pregar para eles. Então, no discipulado cristão, nós pregamos o que as Escrituras dizem
e não o que as pessoas querem ouvir. Esse é o problema da igreja do século XXI. Ela prega o que as pessoas querem ouvir. É por isso que as igrejas estão cheias de pessoas vazias de palavra, vazias do quê? Da essência cristã, dos pontos cruciais da fé. Aí Jesus então começou a ensinar a eles, e diz o texto, verso 26, porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na glória? Não está escrito que o Cristo ia padecer e entrar na glória? E ele começou a pregar desde Moisés, pregou os profetas e expunha as escrituras para esses homens. Aí então Jesus começa a falar da palavra. Aí Jesus começa então a discipulá-los na palavra e mostrar para eles o que de fato é importante. Então isso é fundamental. Aqui a conversa muda de rumo, porque enquanto Jesus deixou eles falarem, as palavras deles eram aquelas de desmotivação, desânimo, palavras materialistas. Agora, quando Jesus começa a pregar, ele começa a mostrar que tudo o que aconteceu já estava predito que aconteceria. Verso 28 diz, quando se aproximavam da aldeia para onde ia, Jesus fez menção de continuar seguindo, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando o pão, Jesus abençoou o pão e partiu aquele pão. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram que Jesus estava ali com eles. Então quando Jesus partiu aquele pão, essa memória da ceia, eles viram, é o Senhor. E Jesus sumiu dali, né? Mas ali eles tiveram a fé deles restaurada, porque o Cristo estava com eles. E eles se lembraram do Cristo quando eles viram então aquele pão partido. Verso 32 disse, porventura não nos ardia o coração pelo caminho enquanto ele não falava das Escrituras? Esses homens disseram, nosso coração ardia, o nosso coração sentia desejo, o nosso coração queria mais enquanto ele falava das Escrituras. É isso que tem que acontecer conosco. Nós precisamos ter o nosso coração ardendo quando alguém nos explica a palavra de Deus. E não quando alguém quer nos enganar usando a Bíblia para falar coisas que nós gostamos. A Bíblia fala de muitas coisas boas, mas nem todas as coisas que a Bíblia fala são coisas que nós gostamos. Mas essa aqui é uma coisa que todos nós deveremos gostar. Jesus Cristo ressuscitou. E quando Ele fala conosco, o nosso coração, Ele age, o nosso coração sente a presença dEle. Verso 33. E na mesma hora eles levantaram e correram para Jerusalém. Tiveram que voltar os 11 quilômetros que andaram, né? E onde eles acharam os 11 discípulos reunidos, Judas tinha se suicidado, né? E eles diziam, nosso Senhor ressuscitou e Ele apareceu para nós e apareceu também para Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como foram, e como eles reconheceram Jesus no partir do pão. Que coisa bonita. Porque é no partir do pão que nós reconhecemos novamente o nosso mestre. Esse repartir do pão simboliza o repartir da palavra. Jesus expondo a palavra, pregando a palavra, repartindo ela com eles, então, fez com que eles, então, tivessem o coração aceso de novo para a fé. Então, no nosso discipulado, nós precisamos aprender isso. Não andarmos sozinhos, não falarmos essas palavras vazias com outras pessoas. Precisamos falar da palavra de Deus com outros. Precisamos perseverar. Precisamos entender que às vezes Jesus está do nosso lado e nós não estamos vendo, mas na comunhão do pão, né? Quando Jesus começa então a nos mostrar nas Escrituras a sua palavra, então a nossa visão se abre, né? É a visão espiritual que volta, é o coração que arde, porque a palavra de Deus está sendo falada para nós, é o Evangelho sendo anunciado. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui nessa noite essa palavra para que nós busquemos o discipulado cristão. Nesse tempo de dificuldades, não é tempo de você buscar autoajuda, é tempo de você buscar as doutrinas centrais da fé. Elas vão fortalecer a tua alma e o teu coração.
você vai conhecer a Deus e vai conhecer a ti mesmo. Você vai ser fortificado na fé e abençoado pelo Senhor por fazer estas coisas. Então, vos deixo essa palavra e espero que nós possamos ter uma jornada de discipulado cristão, falando dessas doutrinas da palavra de Deus que tanto incendeiam o nosso coração, porque os que amam ao Senhor amam ouvir tais ensinos. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nós oramos e te pedimos que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Livra do mal cada um dos meus irmãos. Põe no coração de cada um dos meus irmãos esse desejo pela tua palavra, pelas doutrinas centrais do cristianismo. Ó Deus, como eu te peço que o Senhor gere fé em cada um, que essa fé possa ser maior do que tudo, a ponto de cada um viver crendo em Jesus, tendo paz com Deus, sendo abençoados pelo nosso Senhor, que é tão maravilhoso, que é tão maravilhoso. Ó Deus, nós queremos anseiar pela sua presença, queremos ver o Senhor do nosso lado, nós não queremos andar em vão, nós não queremos voltar, nós não queremos desistir, nós queremos perseverar. Abra os nossos olhos da fé, ajude-nos a crer que tudo o que está acontecendo tem um propósito. Nós não somos desamparados, nós somos filhos, e os filhos são cuidados pelo Pai. Muito obrigado. Ó Deus, até que chegue o céu, nós somos filhos, cuidados de perto pelo nosso Pai Celestial. A Bíblia diz que ainda que um pai e uma mãe terreno abandone seus filhos, Deus jamais abandonará. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos deu. Ajude-nos a parar de falar e conversar palavras que tiram nossa fé, que tiram o nosso ânimo, que tiram a nossa certeza da tua obra maravilhosa. Obrigado por ter morrido e ressuscitado. A tumba está vazia, o Senhor subiu aos céus, o Espírito está entre nós e nós vamos continuar pregando a tua palavra, porque essa é a nossa missão, que o reino de Deus se expanda na face da terra e que o evangelho puro seja pregado. É isso que nós oramos, te agradecendo e pedindo que cresça em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos continuar crescendo em fé. Conte comigo, conte com as minhas orações. Se precisar de orações, conversar, pode me chamar aí no WhatsApp, que eu estou à disposição. Contribua, oferte, faça a sua contribuição mensal para a igreja para a gente continuar o nosso ministério, tá bom? Deus em Cristo os abençoe, no nome de Jesus.